Olá pessoal, aqui é a professora Laís Azevedo, vocês estão novamente seguindo a linha e hoje nós vamos falar sobre o procedimento de construção de circunferência a partir de três pontos distintos. O que é que a gente precisa para três pontos serem considerados distintos? Eles não podem estar alinhados, ou seja, eles não podem ser colineares, porque se eles estiverem alinhados, eles vão compor uma reta e não uma circunferência, certo? Então, a gente precisa ter uma configuração de três pontos distintos, tá? Depois que a gente tiver esses três pontos distintos, para a gente fazer a circunferência, a gente vai precisar encontrar o centro dessa circunferência, que vai ser o ponto O aqui no caso, tá? O centro dessa circunferência. E esse centro, ele vai ter uma distância igual em relação ao ponto C, em relação ao ponto B e em relação ao ponto A. E essa distância é justamente a medida do raio, tá? Então, é um ponto que é equidistante aos três pontos originais, tá certo? E para a gente conseguir encontrar esse ponto, a gente vai trabalhar a cada par de pontos, tá? A e B e C. E a gente pode, inclusive, ligar e montar o segmento. Vamos lá para o GeoGebra e a gente vai começar a trabalhar, tá certo? Inicialmente, vamos marcar três pontos distintos, tá? Três pontos quaisquer aqui, certo? E aí, como eu falei, eu vou trabalhar a cada par de pontos aqui, tá? Eu vou ligar aqui um segmento A com B e vou ligar aqui B com C. Poderia ligar C com A? Poderia, certo? Mas aqui eu só vou precisar de dois. Então, eu vou fazer só essas ligações aqui. Na verdade, essas ligações não são nem necessariamente não é necessariamente a gente precisa fazer, só que fica mais visível para vocês entenderem, tá? Então, o que é que acontece? Eu preciso encontrar aquele centro, lembram? E ele tem que estar equidistante de todos os pontos. Então, um elemento geométrico que eu consigo encontrar pontos equidistantes aqui das minhas extremidades dos segmentos é a minha mediatriz, certo? Eu poderia simplesmente utilizar aqui, mas eu vou retornar utilizando o comando círculo, certo? Para a gente fazer a mesma simulação da mediatriz que a gente fez lá no vídeo lá atrás, tá certo? Depois vocês podem retornar lá para o vídeo da mediatriz. Só que aqui eu vou utilizar o seguinte, eu vou utilizar o comando círculo, círculo, centro e raio. Nessa opção, eu vou sentar aqui no ponto A, ele vai me pedir o tamanho do raio, tá? Eu vou dizer um tamanho aqui, vou delimitar um tamanho, e depois eu vou repetir esse tamanho a partir dos outros pontos. Então, eu vou dizer aqui um tamanho de 3, por exemplo. É o raio, tá? 3. Ele fez aqui meu círculo. Novamente, vou pegar esse círculo, vou pegar agora no B e vou colocar de novo 3. Ok? Então, aqui, vou usar a reta. E aí, minha mediatriz vai estar aqui, ó. Essa é a mediatriz do segmento AB, tá, gente? Então, vamos dar uma organizada aqui nesse desenho. Essas linhas de construção, vamos deixá-las mais finas, para não interferir tanto no meu desenho, tá certo? Agora, a gente precisa construir a mediatriz do segmento BC, tá certo? Eu vou usar novamente o círculo com centro e raio. Aqui no ponto B eu já tenho uma circunferência, né? Que eu já tinha utilizado para o A, com o segmento AB. Agora eu vou sentar no C, então eu vou repetir o mesmo raio, 3. Porque aí eu já utilizo da circunferência anterior, que também tinha raio 3. Tá? Então, não preciso desenhar 4 circunferências, digamos assim. Vou pegar, então, direto aqui a reta e vou ligar aqui, ó, esses dois cruzamentos. E aí, essa é a minha segunda mediatriz. Ajeitar aqui essas interseções. Ok. Vejam agora que as duas, vamos lá para o ponto, as duas mediatrizes, as duas retas de mediatriz, elas se cruzaram.
se cruzaram exatamente aqui nesse ponto H. Vou até mudar aqui a cor, botar um vermelhinho para deixar bem destacado. Esse ponto H aqui é o ponto justamente da interseção das duas mediatrizes, então é o ponto que está aqui equidistante do segmento AB, está aqui equidistante do segmento BC. Então, está equidistante de todos os três pontos, A, B e C. Então, justamente esse ponto H vai ser o centro da minha circunferência. Então, agora, ó, basta pegar o comando círculo, vou centrar no ponto H, e aí o meu raio vai ser ou de H a A, ou até B, ou até C, porque os três têm o mesmo valor. Então, por exemplo, vou clicar aqui no B. Então, vejam que a minha circunferência, ela está passando nos três pontos. Então, ela é o resultado do nosso procedimento, tá? É a circunferência que a gente queria construir. Então, espero que vocês tenham entendido esse procedimento e continuem sempre seguindo a linha.